Capítulo 7. Não são minhas regulamentações. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. A cor do céu se aprofundou. Em todo o castelo, além do quarto de Zalhai que era iluminado por magia, as outras áreas usavam tochas. Esta lâmpada mágica foi feita de um tipo de cristal mágico que existia no continente Ark, mas os cristais mágicos só vieram de duas fontes. Uma delas era as minas de cristais mágicos, onde os cristais podiam ser bons ou ruins, calculados pela quantidade de energia que eles continham. Se houvesse muito, eles poderiam ser usados para energizar ferramentas mágicas; se houvesse pouco, eles só poderiam ser usados para iluminação. E os cristais mágicos do subsolo eram todos descartáveis, uma vez que estavam esgotados, eram lixo. Havia ainda outro tipo de cristal mágico, aqueles nascidos de bestas mágicas. Tais cristais mágicos eram extremamente difíceis de encontrar, talvez não houvesse uma besta mágica de 10 que tivesse um. Mesmo que tais cristais mágicos não contenham muita energia, eles ainda eram muito estáveis e ajudavam os magos quando usavam magia. Mais importante ainda, tais cristais mágicos poderiam ser reutilizados. Depois de esgotado, contanto que tivesse tempo, ele poderia absorver automaticamente a energia natural do mesmo atributo do mundo, recarregando lentamente até que pudesse ser usado novamente. Mas não importa o tipo de cristal mágico, eles eram todos extremamente caros. Os cristais minerados eram um pouco mais baratos que os das bestas mágicas, mas isso ainda não era um preço que as pessoas comuns podiam pagar. Com a família Buda agora estando em um estado tão extremo, apesar de Green ter comprado alguns cristais mágicos, cada um deles eram muito preciosos e não podiam ser usados com desperdício. Portanto, além do quarto de Zalhai, as outras áreas só eram iluminadas por tochas à noite. A essa hora os escravos já haviam comido e ido dormir, mas Merine acabará de cozinhar e mandou Meg chamar Zalhai. Zalhai estava cochilando muito docemente. Mesmo que ele estivesse em outro mundo, agora ele tinha uma fazenda espacial, e o mínimo que ele precisava se preocupar era fazer o sustento. Além disso, como estivera inconsciente durante todos esses dias, Merine usava constantemente magia para curá-lo, e assim ainda havia uma grande quantidade de elemento de água em seu corpo. Elemento de água em si teve um efeito calmante, e acrescentando a ele ter colocado suas preocupações de lado, ele dormiu profundamente. Meg chegou ao quarto de Zalhai e primeiro ouviu as vozes lá dentro. A sala estava muito silenciosa, sem o menor som, por isso Meg bateu na porta. Jovem mestre, saia da cama, você deve comer o jantar. Ainda não havia som. Meg chamou mais 2 vezes, mas ainda não houve resposta. No final, Meg não teve escolha senão entrar na sala. Uma vez dentro do quarto, Meg ouviu até respirar. Ela suavemente e silenciosamente foi até a cama de Zalhai para olhar. Zalhai estava dormindo profundamente, basicamente não a ouvindo. Meg suspirou. Ela não sabia se Zalhai era de grande coração ou um idiota, capaz de dormir tão docemente em um momento como aquele. Meg estava ao lado da cama de Zalhai, empurrando suavemente. Jovem mestre, você deve se levantar e comer a ceia. Zalhai acordou atordoado, murmurando, que horas são? Meg apressadamente disse, jovem mestre, já são 7 da noite, você deve comer o jantar. Zalhai abriu os olhos, virando a cabeça para olhar Meg em pé ao lado da cama, depois virando a cabeça para olhar para fora, descobrindo que o céu já estava um pouco escuro. Ele lentamente sentou-se, sacudindo sua cabeça um tanto adormecida. Um pouco mais acordado, ele virou a cabeça para Meg. Meg, que dia é hoje? Meg baixou a cabeça. Jovem mestre, hoje é 6 de abril. Zalhai assentiu, contando em sua cabeça. Ele caiu inconsciente no dia 27 de fevereiro de 1637, e agora já era o dia 6 de abril. Em outras palavras, ele ficou inconsciente por mais de um mês. Ser capaz de se mover tão livremente depois de estar inconsciente por tanto tempo, se ele estivesse na Terra, seria um verdadeiro milagre. Mas Zalhai não perguntou a Meg o que estava acontecendo, porque sabia pelas memórias de Ada que a magia de cura dos magos no continente era milagrosa. Muito menos um mês, mesmo que ele estivesse inconsciente por um ano, ele ainda poderia se levantar e andar por aí como se tivesse acabado de tirar uma soneca, sem qualquer atrofia muscular. Zalhai sentou-se ao lado da cama, e Meg imediatamente levantou as botas,
prestes a colocá-las para ele, quando Zalhai imediatamente disse: Meg, coloque-as no chão, vou me vestir. Meg parecia distraída, mas ainda dizia: Jovem mestre, é melhor você me deixar fazer isso, é parte dos meus deveres. Zalhai não estava acostumado com algo assim, e apressadamente parou Meg: Deixe-o como esta, daqui em diante eu vou lidar com essas insignificâncias eu mesmo. Ele pegou as botas das mãos de Meg e as colocou por si mesmo. Meg olhou distraidamente para Zalhai de lado. Ela achava que Zalhai estava muito estranho hoje, quanto mais dizendo que as colocaria em si mesmo. O Zalhai anterior nem as teria tirado por conta própria, e hoje ele as colocou em si mesmo. Zalhai terminou de calçar as botas e se levantou, voltando-se para Meg. Vamos comer primeiro, ainda tem algumas coisas para discutir com o vovô Grimm. Apesar de Meg achar que Zalhai estava muito estranho hoje, ela ainda respondeu, e levou Zalhai em direção à sala de jantar. Meg sabia que Zalhai nunca havia saído de seu quarto desde que chegara aqui, então ele ainda não conseguia encontrar o caminho pelo castelo. Se ela o deixasse ir sozinho, ele definitivamente não saberia em que direção seguir. Deixando o quarto, Zalhai parecia distraído, curiosamente olhando ao redor. Este castelo era claramente antigo, a construção era um pouco envelhecida, mas aparentemente forte o suficiente. Mas o estilo de construção era muito antigo, e o layout interno não era tão bom quanto a casa original de Ada, dando uma sensação um pouco sombria. Mas Zalhai não se importava com isso, ele preferia castelos como esses. Em sua imaginação, os castelos deveriam ser assim. Isso foi no estilo antigo, talvez ele ainda pudesse encontrar algumas salas secretas em algum lugar. Zalhai muito rapidamente também notou as tochas nas paredes. Recordando o preço dos cristais mágicos, Zalhai entendeu por que eles usariam tochas. Apesar de Ada ser um nobre sem senso de valor, ele ainda conhecia os preços de algo como cristais mágicos, porque essas coisas eram consideradas bens de luxo. Eram coisas que as pessoas da classe social de Adam compravam, e portanto, ele sabia o preço. Zalhai pensou simultaneamente naquela lâmpada mágica em seu quarto, que parecia ser a única lâmpada mágica em todo o castelo. Pensando nisso, Zalhai não pôde deixar de se sentir quente. O refeitório não ficava longe do quarto de Zalhai, e os dois entraram muito rapidamente. Grimm, Merine, Roquiade e Blochiade estavam de pé na sala à espera de Zalhai. Vendo Zalhai entrar, todos se curvaram. Boa noite, jovem mestre, por favor, tenha uma boa refeição. Zalhai assentiu. Andando até a mesa de madeira e olhando por cima, ele descobriu que era só para ele. Através das memórias de Ada, Zalhai sabia que quando os nobres comiam, os servos não podiam se sentar juntos, apenas ficar de pé ao lado e servindo. Zalhai sentou-se, avaliando a sala de jantar. O quarto não era muito grande, apenas um pouco mais de 20 metros quadrados. Dentro do quarto havia uma longa mesa de jantar, coberta com uma toalha de mesa branca. No pano estavam dispostos 2 castiçais, cada um segurando 3 velas de cera. 8 cadeiras estavam dispostas ao redor da mesa, feitas com artesanato muito bom, aparentemente mercadorias de alto nível. Cada canto da sala de jantar segurava uma tocha, deixando toda a sala bem iluminada. Mas, além disso, não havia mais nada na sala. Zalhai avaliou a sala de jantar, depois virou-se para Grimm e os outros. Vovô Grimm, todos vocês se sentem para comer também. Depois de comer, tenho algumas coisas para lhe perguntar. Grimm imediatamente se curvou para Zalhai. Jovem mestre, não podemos fazer isso. Quando você está comendo, não podemos nos sentar com você, são regulamentos imperiais. Zalhai bufou. São regulamentos imperiais, mas não meus regulamentos. Desde que o Império nos abandonou, por que ainda devemos nos ater às regulamentações imperiais? Não se oponha, rapidamente vá buscar talheres e sente-se para comermos juntos. Enquanto comemos falarei sobre algumas coisas. Se você não vier, eu também não vou comer. Grimm olhou para Zalhai e não tinha meios, apenas virou a cabeça para olhar para Merine, que lhe lançou um olhar furioso. O que você está olhando para mim? O jovem mestre não comeu nada por mais de um mês. Não me diga que ainda quer deixá-lo passar fome. Com certeza, a saúde de Zalhai pesava mais para Grimm. Ouvindo as palavras de Merine, ele imediatamente virou a cabeça e disse:
Então você vai com Meg para a cozinha, eu vou esperar com o jovem mestre. Desta vez, Merine não disse nada e levou Meg para longe, enquanto Grin sentou-se com Blochiad e Roquiad. Blochiad e Roquiad estavam claramente um pouco desconfortáveis, como se estivessem sentados em agulhas. Além disso, podia-se ver que os dois eram um pouco lentos e não diziam muita coisa. Desde que viram Zalhai, tudo o que disseram foi: "Boa noite, jovem mestre, por favor, tenha uma boa refeição", junto com os outros. Zalhai aprendeu com as memórias de Ada que Blochiad e Roquiad eram crianças que seu pai havia recebido e criado. Eles não eram espertos, e podiam até ser chamados de estúpidos, mas os dois eram talentosos de outras maneiras, nasceram com grande força e acrescentaram mais o ki de batalha do dragão selvagem. Os dois agora eram ambos quase guerreiros de nível 6, e além disso eram leais. E dedicados à família Buda, absolutamente não os trairia. Enquanto esperava que Merine trouxesse a comida, Zalhai virou-se para Grin. "Vovô Grin, quanto ouro nós temos em mãos agora?" Grin parecia distraído, ele não sabia por que Zalhai estava perguntando, mas ele ainda se levantou imediatamente para responder: "Jovem mestre, atualmente temos 180 moedas de ouro na mão, mas agora não nos faltam mercadorias, e assim essas moedas de ouro podem ser alocadas." Zalhai rapidamente fez Grin sentar, continuando: "Então, quando viemos da capital, não usamos carroças para mover as coisas. E os cavalos de carroças?" Grin disse: "Jovem mestre, este lugar é pequeno e não tem nada a ver com produtos, por isso, para economizar em alimentos, só temos 5 cavalos. As carroças foram todas alugadas." Zalhai parecia distraído, mas imediatamente entendeu o significado de Grin. Grin estava economizando o máximo possível, e tinha que saber que bons cavalos não só comiam grama, mas tinham que comer alguns cereais. E como este lugar basicamente não podia produzir muito grão, o que poderia ser salvo? Claro, tinha que ser salvo, e criar cavalos era impossível. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.